né, livros bíblicos. Nós estamos atualmente, né, falando sobre os evangelhos. Na verdade, a gente começaria a conversar sobre isso, né, no mês que vem. Mas a gente está adiantando aqui alguns temas para entrar no tema que seria, né, para o mês que vem. Então a gente está falando dos evangelhos, já falamos sobre, inclusive, sobre outros evangelhos. Os evangelhos que a gente tem são 4, mas existem outros evangelhos que não foram incluídos. Não é que são menos importantes, é que no desenrolar da história, né, eles não foram compreendidos como evangelhos que deveriam fazer parte do texto do Novo Testamento, tá bom? Mas têm também seus valores e precisam ser, né, reconhecidos. Tá? Não é coisa do cão, do diabo, né, como às vezes é alimentado na cabeça da gente. De maneira nenhuma. São textos que foram escritos e foram escritos com os mesmos objetivos, né, dos textos bíblicos, só que no cano, no desenrolar da história, eles não foram incluídos por vários motivos no texto bíblico. Tá bom? Então tem aqui város, né? Proto-evangelho de Tiago, evangelho de Pseudo Tomé, evangelho do Pseudo Mateus, evangelho da infância siríaca, história de José e etc, etc. São muitos, né? Muitos evangelhos. E o Lucas fala, né? Depois de muitos terem escritos, eu, porém, resolvi também escrever, né? Sobre a vida de Jesus. Falamos sobre o livro de Marcos. Nós não lembramos, foi o livro de Lucas, tá? Lucas, a gente lembra aqui que foi no ano 60, né? Provavelmente, depois, quando Paulo já estava preso, né? Lucas voltou a Jerusalém, aquela região de Jesus, né? Nazaré, etc., para ouvir as pessoas, para ouvir quem conviveu com Jesus. E ele fala isso. Eu fui lá pesquisar. Essa ideia, porque Lucas, inclusive, é grego, não é? Ele não é judeu. Então, aquela ideia, né? Não é que seja mentira, mas o judeu tinha uma maneira de escrever, de que Deus me falou, Deus foi me falando, mesmo que tenha sido outras pessoas, mas ele fala, não é Deus que está usando essas pessoas para me falar. Então, Deus está me falando através dessas pessoas, né? Me falando sobre isso, que foi assim, que foi assado, etc, etc. Né? Mas Lucas diz, não, eu fui lá pesquisar, eu fui lá conhecer, ouvir as testemunhas sobre a vida de Jesus. Entendeu? É por isso que, inclusive, ele tem muitos detalhes que outros escritores não têm. Tá? Então, ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele era gentil, ou seja, não judeu. O texto dele, como é que coloca, né? O estilo que ele usou é um estilo histórico, apologético, há muito de historicidade, né? Na maneira que ele apresenta, né? Dentro do contexto, do conceito que ele tinha de história. Ele fala sobre Jesus, mas de uma maneira bem científica, né? Bem pés no chão, sem muita fantasia, digamos assim. Fantasia não quer dizer uma coisa ruim. Fantasia quer dizer que é uma maneira, né, ilustrativa, fantasiosa, que a pessoa escreve. Todos nós temos algum tipo de fantasia quando vamos nos expressar, e nem por isso estamos mentindo, tá bom? Mas ele tinha pouco disso, porque a origem dele é de uma cultura filosófica, questionadora, perguntadora, etc. Tá bom? Então mas ele faz uma defesa do cristianismo também, dentro desse estilo. Esse livro, provavelmente, acredita-se que nos anos 80 depois de Cristo, ele já está bem aceito como um livro inspirado. Veja só, escrito no ano 60, mas no ano 80, 20 anos depois, já estava reconhecido como um livro inspirado, né, que fazia parte do Novo Testamento. A ideia dele é evangelizar gentios, evangelizar outros judeus. Então é por isso que ele é muito, né, muito científico, muito questionador na maneira como ele se expressa no texto dele. Aí que tem, ele recebeu grande influência paulina,
né? Na maneira como Paulo se ligava aos gentios. Então, ele usou muito disso. É um Jesus não de judeus, mas um Jesus para o mundo, para os gentios. Lucas vai mostrar muito esse lado do ministério de Jesus. Aqui tem assim, deixa eu ver. Aqui tem vários estudos sobre o livro de Lucas, né? Tá aqui. Vários estudos. Depois entra aqui o caso de Mateus, né? Mateus a gente conversa numa próxima oportunidade, tá bom?